E hoje nós vamos falar, amado, de um pai, do meu pai, do seu pai, do nosso paizinho amado. Amém? Ele é um bom pai. Diga, eu tenho um bom pai. Quantos amam adorar esse papai? Poderíamos passar a noite inteira aqui só adorando. Amém? Querem vigília? Daqui a pouco a gente vai adorar mais um pouquinho o nosso papai. Quantos querem? Aleluia. Amado, comunhão com o nosso pai é a coisa mais essencial que a gente pode ter na nossa vida. Porque é essa presença, amado, que vai preencher o nosso coração. É essa presença que vai nos sarar, é essa presença que vai nos curar. É essa presença que vai apagar todo o passado porcaria que o diabo tentou escrever na nossa vida. É essa presença, amado, que vai nos nortear. Então, por isso, nós precisamos desejar essa presença. Desejar estar com o nosso Pai. Desejar ter comunhão com esse Pai. Amém? E Ele é um bom Pai. Diga, eu tenho um bom Pai. Aleluia. Sabe que você é pai, talvez no seu trabalho, conheça um chefe, né? Aqui na igreja você conhece o pastor Tomás, né? Lá no quartel os meninos conhecem o coronel Roberto, não é? Lá no Portuga, o pessoal conhece o seu João Gabriel, o chefe de cozinha João Gabriel. Ou lá nas audiências conhece o advogado João Gabriel. Mas só a Ana Paula conhece o pai João Gabriel. Só o Ravi, Caléo, Lucas e Emily conhecem o pai Tomás. Porque só eles têm esse privilégio de ser cuidados como filhos. Não é assim? Só a Bela conhece essa faceta de pai de menina, que não é um coronel. Não é? Imagina só se ele falar lá com os soldados. Vem aqui, filhinho de papai, me dê um abraço. Os soldados vão falar assim, vixe, o coronel não está bem hoje não. Porque essa faceta de pai, ele só revela para quem é filha dele, que é a Bela. Não é assim? Então só um filho conhece o seu pai. E nós, amados, precisamos conhecer essa faceta de Deus, essa faceta de pai. Muitas vezes nós queremos lidar com Deus somente como um Deus, um Senhor, mas Ele é um Pai, em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Somos filhos de Deus. Lá em João 1, no versículo 12. João 1, 12. Diz assim. No 10. João 1, 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Quantos aqui receberam? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Amado, essa expressão, deu-lhes o poder, significa autoridade ou um direito. Em algumas versões diz, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra significa, essa expressão, autoridade, direito ou privilégio de pertencer. Amado, eu e você fomos privilegiados. Deus nos deu esse privilégio de sermos feitos filhos dele. Amém. Diga, eu sou privilegiado. Então, amado, é um direito. Essa expressão dar direito significa que recebeu uma permissão, uma autorização legítima. Uau! Um privilégio oferecido. Amado, nós fomos legitimamente empossados, empoderados como filhos de Deus. É verdade que o pecado nos separou, sim ou não? Não é? Adão e Eva trouxeram o pecado para o mundo e isso nos separou de Deus, nos apartou de Deus. Mas com Jesus naquela cruz, no momento que eu recebo e eu acolho esse sacrifício, eu me torno filho de Deus. Ele me dá um poder, um privilégio,
autoridade de ser filho de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, ser feitos filhos de Deus, no grego, é a expressão genestai. Significa entrar em uma nova condição. Uau! As coisas velhas ficaram para trás. Não é assim? Vamos abrir em 2 Coríntios 5, no versículo 17. Aleluia! No 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? É nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Eis que tudo se fez novo. Então, amado, me tornar filho de Deus é entrar numa nova condição, num novo estado. Eu não pertenço mais a esse mundo. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou emprestada aqui. O meu lugar, a minha pátria é celestial. As leis que regem a minha vida são as leis celestiais. E o provedor que me provê não é natural, amado, é celestial. Então não importa o que aconteça aqui embaixo, o meu modo de viver é o modo de cima. Porque quem me criou, amado, me tornou filha dele. Aleluia, a Bíblia diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império, amado, o império é tomado de um jeito, através de uma guerra, de uma conquista. Não é assim, o imperador vem e toma o poder, mas no reino não. Rainha Elizabeth viveu quase 200 anos, não foi assim? E só depois foi que o filho dela herdou o trono, porque é filho, não é? Mas a Rainha Elizabeth não era para ser ela, a linhagem era o irmão dela, só que ele rejeitou o trono. Ele não quis. E aí quem estava na sucessão era ela. Sabe que tem muitos filhos de Deus rejeitando o trono? Não, Deus tem algo para me reinar, mas eu não quero não, eu quero viver como escravo. Porque, amado, para ser parte do reino, existem regras. Existe um jeito de viver, existem renúncias. Então ele não queria. Ele queria, era viver do jeito que ele queria mesmo. E aí a Rainha Elizabeth disse, então tá bom, é o jeito de ser eu, vai eu mesmo, né? E a sucessão está aí, a linhagem da família dela. Mas o que eu quero dizer para você, amada, é que eu e você, nós não devemos rejeitar esse trono. Que já foi conquistado para nós, amados. Só precisamos sentar e desfrutar desse reinado. Amém? Como filhos e herdeiros que somos. Você é herdeiro de Deus? Aleluia. Então desfrute. Então, quando eu entro nessa nova condição, eu passo a ter uma nova natureza. Então, como filho de Deus, eu tenho um novo modo de viver. Amém? Existe uma matéria no Rema chamada Realidades da Nova Criação. Quem é que vai estudar no Rema ano que vem? Então você vai aprender tudo o que faz parte da sua nova criação em Deus. Qual é a sua nova realidade? A partir do momento que eu digo sim, que eu me torno filho, eu passo a ter uma nova identidade. Amém? Quem estava domingo passado no culto que o pastor mostrou aqui o dorama, né? A fotinho dele lá do Japão, parece que aquela foto tu tava mais japonês, amor, aí tu foi abrindo mais o olho aqui no Brasil. Amém? Então, 2 Coríntios 6, então a pregação do pastor fala sobre filiação, então eu recomendo, se você não estava aqui, você procurar lá no YouTube. 2 Coríntios 6, no versículo 16, diz assim:
Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quem aqui é povo de Deus? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas. Quantos filhos e filhas temos aqui? E tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amada, a Bíblia está nos instruindo que existe um modo de viver. Rapaz, você é filho e filha de Deus, então olha só. Santifiquem-se, purifiquem-se, apartem-se da impureza, porque aí eu habitarei em vocês. Vocês são meus filhos e filhas, mas existe uma condição, existe um modo de viver. Então, amado, antes, quando eu era uma antiga criatura, uma velha criatura, eu vivia do meu jeito, conforme os meus quereres, conforme a carne queria. Mas agora que eu sou filha de Deus, eu preciso andar segundo a sua vontade. Amém? Aleluia. Então, isso é ser filho de Deus. Para desfrutar dessa paternidade, amada, a gente precisa obedecer. Esses dias o Ravi, eu estava falando, filho, vá tomar banho. Vamos tomar banho, filho. A mãe híbrida, né? É a mãe raiz e a mãe Nutella, né? Eu sou um pouquinho de cada um. Filho, vamos tomar banho, meu amor, para você ficar super cheiroso para dormir. Aí ele enrolando. Ravi. Aí a mãe raiz, né? Passe já pro chuveiro, né? Aí ele, mãe, por que você está falando grossa comigo? Eu falei, porque eu falei fino e tu não quis obedecer. Sabe, amado, Deus, Ele tem tudo para que a gente possa ser guiado em paz, em alegria. Mas às vezes a gente quer desafiar. Não estou dizendo que Deus é um Deus que vai, sabe? Mas às vezes Ele está nos bradando mesmo, dizendo assim, filho, anda na linha. Filho, aqui não. Aleluia. Mas Ele sempre tem uma palavra para nos guiar e nos direcionar em paz, em alegria, amado. Para que nós possamos desfrutar dessa paternidade de Deus. É simples, é só obedecer. Amém? Aleluia. Lá em Salmo 103, no versículo 13, vamos lá? Salmo 103 diz assim, no versículo 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temer, amado, é respeitar, honrar e obedecer. Deus se compadece como um pai daqueles que o temem, daqueles que o obedecem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 1, no versículo 19, diz o quê? Vamos lá? Isaías 1, 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Existe uma condição para comer o melhor dessa terra. É querer. Quantos querem? E escutar. Quando eu escuto, amada, eu atento ao que Deus está falando. Eu acolho o que Deus está falando. Eu acato o que Deus está falando. Amém. Para que eu possa desfrutar do melhor dessa terra. Aleluia. Como um filho amado. Lá em Romanos 8, no versículo 15. Eita, mas nós estamos crentes hoje, abrindo a Bíblia, né? Romanos 8, 15. Diz assim. 14. Vamos ler do 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a... Gente, cadê vocês? É outra versão. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar... Vamos lá.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a... Mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente... Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Quem é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito de Deus? Amada, eu sou filho, paizinho, você é meu papai. E na hora de obedecer, não, mas assim também não, Senhor, eu quero fazer desse jeito aqui. Não, eu quero só alguns versículos, esses outros aqui eu não vou acatar não. Não, só um pecadinho, sabe? Não vou morrer por conta disso. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amado, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então nós podemos desfrutar dessa paternidade o tempo inteiro. Ele nos guiando o tempo inteiro. Aleluia. Amém. Às vezes, amado, a gente dá um pequeno deslize, a gente entra na carne. Aí Deus vai, nos alinha. É difícil. É duro. Não é TPM. É TPM. Né? Esses dias eu entrei na carne com meu marido. Aí o Espírito Santo falou assim, vá pedir perdão. Mas ele que errou. Ele que errou, ele que tem que me pedir perdão. Vocês acham que eu sou perfeita? Eu não sou, não. Sou quase, né, amor? Bem assim, falta pouco. Não, tô brincando. Aí eu sou... Tá bom. Amor, desculpa. Aí a boca entortou, já pecou, viu? Já pecou. Né, Brenner? Amor, desculpa. Eu falei de forma grosseira com você. Mas você me fez... Não, tô brincando. Então, amada, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. É nas pequenas coisas, é no dia a dia mesmo. A gente erra, mas a gente vai caminhar, buscar a perfeição. E o Espírito Santo, ele vai nos direcionar, amado. Sabe? Uma vez eu fui orar, a gente tinha tido alguma situação. Eu fui orar e o Senhor falou, não vai passar do teto. Às vezes, amada, a gente quer estar bem na vertical, sendo que a gente não está bem na horizontal. Né? Como filhos de Deus, a gente precisa ter paz com... A Bíblia diz, do que depender de vós, tende paz com todos. Então, como filhos de Deus, eu me posiciono como filho de Deus. Aí, claro que como meu pastor, né? Depois ele vai puxar minha orelha também, né? Disse, que papelão. Deixa, pode repreender. Sabe, amado, nós também precisamos saber ouvir. Saber ser corrigidos, ter humildade para reconhecer quando erramos. Amém? Isso também é ser filho de Deus. Eu nem ia falar sobre isso aí, ia falar só de como é bom ser filha amada e mimada pelo papai. Mas ele nos instrui a isso. Porque eu, como filha, eu não posso desonrar minha mãe e meu pai, por exemplo. Esses dias eu estava conversando com alguém e a pessoa, mas eu não quero nem falar com meu pai. Porque meu pai é uma carranca. Mas a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Não diz assim, se teu pai e tua mãe for bem bonzinho, tu honra. É assim? Não. É independente. A honra, ela é independente. Honra independe de merecimento. Honra é honra. Honra é um princípio. Amém, amados? Honra é independente de necessidade. Mas fulano não precisa, não. Meu pai não precisa desse presente. Mas honra é reconhecimento. Você pode pensar assim, não, mas a igreja não precisa do meu dízimo, não. Meu dízimo não vai fazer diferença. Amado, realmente, Deus não precisa do que eu tenho. Eu é quem preciso honrar a Deus. Eu é quem preciso honrar esse princípio. Não, eu preciso, sabe por que a igreja está precisando? Não, amado, não é por isso não. É porque eu preciso honrar o meu pai. Aleluia. Eu é quem preciso fazer por ele. Amém. Amado, Deus faz tanto mais do que a gente precisa. Ele já nos deu tudo. Só nos resta obedecer.
É o mínimo que podemos fazer como filhos amados de Deus. Quantos filhos amados temos aqui? Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8,15. Eu li, né? Vamos continuar. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Significa papaizinho. Essa palavra remete a uma intimidade sem medo. Papaizinho. Eu estou confiante. Eu confio em Ti, Senhor. Aleluia. Eu confio que Você é fiel para me conduzir nisso aqui. Papaizinho, Abba, Pai. Eu não temo mal algum porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O salmista tinha uma relação de pai com Deus. Amém? E você tem? Quantos aqui querem ter essa relação de papaizinho? Aleluia. Esses dias eu viajei, né? Meu marido está até mais magro, porque ficou aí... não, estou brincando. Ficou sem mim, estou brincando. E aí eu dizendo, amor, tem isso e isso no congelador para você, faça. Ele, não, eu não vou fazer, não. Eu orei e Deus vai mandar para mim. Eu digo, mas tu é mimadinho mesmo do papai. Eu te levanta, vai fazer, rapaz. Rapaz, pois Deus não mandava mesmo. Um anjo Gabriel chegou com a marmita. No outro dia Deus mandou uma miríade, né, amor? Mandou lá uma tropa, Mari, Brenner, Juninho, um monte de gente lá, comendo com o pastor e fizeram a comida. Porque ele disse assim, eu sou filhinha de papai, eu não vou fazer não, ele vai mandar para mim. Olha só, querendo desfrutar, desenvolver. Sabe, amada, às vezes a gente precisa mesmo nos desafiar a desenvolver essa paternidade com Deus. Às vezes a gente está aqui fazendo um plano já natural, né? Eu quero comprar isso, eu vou lá no banco, eu peço um empréstimo. O Espírito Santo está te guiando para fazer assim? Porque os que são filhos de Deus são guiados por Deus. Mas se você não sente paz nisso, desfrute de uma paternidade, desfrute do sobrenatural de Deus. Desfrute de que Deus ele pode fazer de outro modo. E Ele pode te surpreender. Amém. Agora, se você tem paz nisso, se você orou e buscou em Deus que pode fazer dessa maneira o empréstimo, seja o que for, o financiamento, vai. Mas como filho, eu preciso primeiro perguntar para o meu papai se é isso que ele quer que eu faça. Se é desse jeito que é para mim andar. Se é para mim entrar nessa vaga de emprego ou não. Se é para mim sair dessa vaga ou não. Se é para mim entrar nesse relacionamento ou não. Se é para mim sair ou não. Amém? É Ele que vai nos guiar. E através dessa direção, a gente vai desfrutar, amado, dessa paternidade. Amém? Intimidade, uma adoção espiritual. E o que um pai faz? Lá em Gênesis 1, o que Deus fez? Primeiramente, nos gera, né? Muitas vezes, amado, nós temos referências paternas de genitor. Aquela pessoa que apenas gerou uma vida, né? É o genitor. Fulano é o genitor, ou seja, é um pai que só criou e largou por ali. Não é mais ou menos assim que a gente usa essa expressão? Então, Deus primeiro Ele nos criou, mas Deus não é só nosso genitor, amém? Olha só, também disse, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amado, Deus nos criou e já nos deu ali logo um propósito.
Olha o que ele disse. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, você é a cara de papai. Eita, amado, eu sou a cara de papai. Sabe? A cara de papai. A gente precisa ser a cara de papai. Né? Fulano é parecido com o papai. Como é que papai é? Eu sou. Como é que papai faz? Eu vou fazer também. Amém? Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, amado. Aleluia. E ele nos deu um propósito. Tenha ele domínio. Ele deu a mim e a você, amado, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Nós temos esse domínio, amado, aqui nessa terra. Como filhos, como imagens de Deus. Como é que Deus criou todas as coisas? E disse Deus, haja luz, com autoridade. Não foi assim? Com domínio. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? E disse Deus, haja firmamento. E disse Deus, haja luzeiros. E disse Deus. E aí depois ele pega e nos cria a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, eu preciso reproduzir os comportamentos do meu pai. Eu preciso ser como meu pai é. Eu preciso falar como meu pai fala. Então, se eu estou precisando de uma coisa, eu digo. Amém? Estou precisando de dinheiro, eu chamo. O dinheiro venha. Em nome de Jesus. Se eu estou doente, eu digo o quê? Doença saia. Em nome de Jesus. Porque eu sou filha, imagem e semelhança. Se Deus criou tudo falando, eu vou falar também. E Jesus é a expressão exata do Pai. A Bíblia diz que Ele veio para revelar quem Deus é. Quando Jesus passava por alguém doente, o que ele fazia? Curava, orava. Alguém endemoniado, expulsava o demônio. Aleluia. Então eu sou a cara de papai. Eu vou fazer isso também. Então se posicione. Olha para o seu irmão e diga, se posicione. Estou falando para você falar, para você interagir comigo, para a gente não dormir. Não pode dormir, amado. Não é só pregação, não. Está amarrado. Amém? Então o que um pai faz? Ele gera, ele cria. Ele deu esse propósito. Amém? A nossa imagem, a sua semelhança. Outra coisa que um pai é provedor. Né, Ian? O papai tem que prover, o Pix chora, mas tem que providenciar as coisas, as fraldas todas. Eu ligo, amor, acabou a fralda, eu não preciso nem dizer nada, ele já tem que correr na farmácia para comprar. Não é assim? Então, mas um pai, amado, de verdade é assim. Não é um genitor, não. E o nosso pai do céu, ele é um pai que provê todas as coisas. Amém? Lá em Mateus 6,31. Vamos lá? Mateus 6,31. Aleluia. No 28. Vamos ler do 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Quantos aqui estão ansiosos? Levanta a mão, não. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai, aleluia, ai sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ai, hoje um passarinho estava cantando lá no meu quintal. Ai, não tenho nada para comer. Ai, eu estou preocupado porque não tenho uma flor para me cheirar. Não sei nem o que culpar. Uma fruta, uma coisa. Vocês já viram isso? Ou ele canta bem muito. Não é assim? Amado, o passarinho já acorda cantando. Quem sabe assobiar aí igual um passarinho? Cadê? O passarinho já acorda feliz e fufufu, fafafá, e cantando e adorando ao Criador.
Sem preocupação nenhuma, amado. O passarinho não está com a asa assim, coçando a cabeça, dizendo, meu Deus, o que é que eu vou comer? Não tem uma frutinha para mim. Não, amado. Porque ele conhece o seu pai. Ele foi criado para adorar. Então, por que eu e você muitas vezes estamos preocupados? Amém. Oh, aleluia. Você vale mais que um passarinho, amado. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Eita, que a Luísa Mel não veja essa pregação, né? Por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Ai, estou preocupado, porque eu não tenho uma roupa para me vestir no culto de missões. Ei! Eu falo assim, papai, eu te agradeço, porque eu tenho roupas no meu guarda-roupa. Eu te agradeço, papai, porque uma roupa bem linda vai chegar para mim usar nesse culto de missões. E sabe o que mais eu faço? Eu abro o guarda-roupa, eu tiro uma, dou para alguém. Porque é para ativar, amada, a colheita. Vai aprendendo aí. Como filho de Deus, somos generosos. Aleluia. Aí daqui a pouco eu chego com a sacola e tomo mais roupa. É papai que está fazendo isso aqui. Eu disse, amor, vou lá na loja, vou comprar ele. Amor, para que tu... Tomás já sabe, amor, para que tu compra, tu vai ganhar. Sabe, amada, a gente não precisa se preocupar com nada, amado. Aleluia. Você, mulher, amada, Deus nos deu criatividade. Alfabetei um pouco, mistura, meninas. Bota um lenço, já muda tudo. Entendeu? Mas a gente não vai andar ansiosa com essas coisas, não. Isso aqui é tudo passageiro, meninas. Aleluia. Tá gostando, né, Ian? Pra Duda. É sério. Deus providencia tudo, meninas, os mais íntimos detalhes. Quantos lembram do testemunho da água com gás? Que eu tinha acabado de falar e chegou. Meu Deus, Deus cuida de tudo. Eu só preciso confiar, desfrutar, descansar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Mas eu quero te falar também, amado, que muitas vezes oramos por coisas e elas não acontecem. Elas levam um tempo, processo. Existem coisas que nós estamos orando há um tempo e ainda não se manifestaram. Mas eu não estou ansiosa com isso. Amém. Eu posso falar para você que existe uma lista de oração que ainda não se manifestou. Mas o fato de não ter se manifestado não muda a minha confiança no meu Pai. Aleluia. Eu prefiro olhar para o que já aconteceu, para o que já deu certo. Eu glorifico a Deus e eu testemunho do que Ele já fez. O que ainda não fez, eu creio que vai acontecer. O tempo é dele, não é meu. Mas enquanto eu espero, eu desfruto da sua presença, eu descanso e eu faço igual os passarinhos, eu dou glória a Ele, eu louvo a Ele. Que a Bíblia diz, não é assim? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, né? Ora, se Deus veste assim, tal e tal. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentio, amado, é o povo que não é o povo de Deus. É o povo que serviam a outros deuses, que não faziam parte do povo de Israel. Mas eu e você não somos como os gentios. Nós somos filhos da promessa. E nós confiamos no nosso papai. E nós podemos desfrutar, amado, dessa paternidade. Amém? Aleluia. Então, ele é provedor. Lá em 2 Pedro 1, na versão A Mensagem, eu vou ler aqui para vocês. Não tem aí a mensagem. Tem?
Diz assim, 2 Pedro 1:3. Deus tem nos dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Deus já nos deu tudo. Diga tudo. O que precisamos. Ele já nos deu, amada. A gente só precisa agarrar e pegar. Amém. Nós somos filhos. Nós podemos desfrutar de tudo que Ele já conquistou para nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, um pai cria, um pai provê, um pai protege. Lá em 2 Tessalonicenses, vamos lá. No capítulo 3. Diz assim, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor Ele vos confirmará e guardará do maligno. Deus nos guarda, amado. Ele é o nosso Pai. Um Pai que protege. Um Pai que não nos deixa sozinhos. Eu sei que Ele é o meu Pai. Ele vai me guardar e me proteger. Então eu não preciso andar ansioso, eu não preciso ter medo. Ai, meu Deus, eu estou sozinho. Não, eu nunca estou só. Deus está comigo. Como um Pai que me protege. Amém. Ele é o seu Pai. Diga, Ele é o meu Pai. Aleluia. Gálatas 4, no versículo 7. Isso aqui, amada, é fincando bases dentro do seu coração. Para no dia mal você lembrar disso aqui. Porque o que vai ficar é a palavra dentro de você. É lembrar, Deus está comigo, Deus cuida de mim, Deus provê tudo para mim, Deus me criou com um propósito. Amém? Então a palavra é o que vai fazer que a gente permaneça firme no dia mal. Amém? Gálatas 4, no versículo 7, diz assim. De sorte... Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de... E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Um pai também deixa herança para os seus filhos. Tem pai que deixa só boleto, né? Mas o papai do céu, aleluia, ele deixa herança, amado. E nós já somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então tudo que é dele, amado, também é nosso. A Bíblia diz, amado, que ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Isso pertence a mim e a você. Deus é rico. Nós também temos esse direito. Como filhos de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. E como um pai, ele também nos ama. Efésios 3, no versículo 18. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e ali cercados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... Amado, ele diz que ele nos amou tanto que não tem como a gente entender esse amor. Não tem como a gente compreender
com a nossa mente humana e limitada, a profundidade desse amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, a altura, a profundidade, que excede o entendimento. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amado, Ele me amou tanto, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso ou peço. Existem coisas que a gente nem pediu e nem pensou, mas Ele pode fazer. Então Ele se importa com o que a gente pensa. O que você tem pensado? Pense grande, amado. Deixe de pensamentozinho limitado, sabe? Pensamentozinho mirrequinha. Não! Deus é exagerado. Quando Jesus, que é a cara de papai, né? Estava lá com o pessoal com fome, não foi? E aí tem o que aí? 5 pães e 2 peixinhos. Aí uma pessoa disse assim: manda todo mundo embora, pelo amor de Deus, que estão com fome. E aí Jesus, que é a cara de papai, disse assim: não, nós vamos resolver esse problema agora. Tem o que aí? Aí o meninozinho apareceu, 5 pães e 2 peixinhos. Pois traga aqui. Amado, ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes para mais de 10.000 pessoas, no mínimo ali. E sobrou. Diga, sobrou. Eles guardaram, levaram embora, guardaram para comer depois. Eu não sei. Eu sei que com Deus, quando Deus está no negócio, sempre sobra. O que Deus tem para mim e para você, amado, não é só a continha. Não, eu quero só um salário para me pagar minhas contas no final do mês e só. Pois não é isso que Deus tem para você. Ele tem muito mais. Não é isso que Ele quer, amado. Ele quer que você pense muito maior. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto eu penso ou peço. Então aquilo que você ainda nem pediu, mas pensou, Ele pode fazer mais. Um dia a gente estava pensando, um dia a gente falou assim: ai, amor, queria dar um carro para fulano. Aí a gente nem tinha carro. Eu falei: mas se a gente pensou, é porque a gente já tem. Então vai chegar, nós vamos dar. Então, amada, às vezes a gente está limitado ao nosso estado atual, mas lembra que essa não é a nossa nova realidade, não. A nossa nova realidade é o que Ele já conquistou para nós. Então eu não ando pelo que eu vejo, ou pelo que eu sinto, ou pelo que eu cheiro, ou pelo que eu toco. Não, eu ando pelo que a palavra diz. Não, eu estou sentindo, eu sou doente, mas eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pela palavra de Deus. E ela diz que eu já sou curada, então eu tomo posse. Ah não, porque você vai ver o meu extrato aqui, Fabi. Eu sou liso, liso é o diabo. Ele quer lascado de todo lado, amado. Não vou dar o dízimo não, pois é isso que Satanás quer. Dê não, para você ver como ele vai ficar feliz. Não, porque se eu der vai faltar. Agora não dê não, para você ver. Amado, não é sobre o que eu posso ganhar se eu der. Não, é porque eu sou filha e eu tenho prazer em honrar o meu pai. Não, meu Deus, você não precisa fazer mais nada, Senhor. Você já fez naquela cruz. Quando Jesus morreu ali na cruz, Ele disse o quê? Tetelestai, está consumado. Tudo pago. Tetelestai, está tudo pago. Está tudo pago. Sabe, amada, às vezes a gente quer. E outra coisa, aprenda a receber as coisas de Deus. Eu não sabia receber. Eu estou aprendendo ainda. Quer ver uma coisa, a pessoa querer fazer uma coisa para mim, eu dizer: não precisa não. Não precisa, eu não quero incomodar. Deus está trabalhando comigo, viu? Porque Ele quer se manifestar como Pai. A gente só precisa desfrutar e receber. Desfrute. Aleluia. Receba. Descanse. Ouse crer. Ouse sonhar. Ouse.
deseje, ore. Aleluia. Amém. Né, Mariana? Glória a Deus. A Mariana estava contando outro testemunho, né, do celular. E ela falou que queria um celular. E Deus foi e deu. Amado, o que é um celular para Deus? Às vezes a gente coloca como fosse uma coisa. Ele tem para você. A Mariana não é filhinha de papai preferida. Não, você também é. Lá em casa somos 4 irmãos, né? E se minha mãe chegava com uma coisa para minha irmã, e cadê o meu, mamãe? Não, querida, volte lá e vá pegar o meu. E por que só essa bonitona que ganhou? Não. Até hoje é assim. Eu até postei esses dias. Eu cheguei a abrir a mala, aí minha irmã viu, que calça é essa? Foi a mamãe que me deu. Não, e por que ela não me deu? Porque filho, amado, sabe que tem direito também das mesmas coisas, não é? Então, se você vê Deus manifestar algo na vida de alguém, não é inveja, não, você vai se alegrar e vai dizer, eu também vou ter. Rapaz, do jeito que Deus fez para fulano, Ele vai fazer para mim também. Amém? Porque eu sou filhinho de papai. Então, você quer uma referência de alguma coisa, pense em alguém, lembre de alguém que já viveu algo e diga assim, Deus fez na vida de fulano, vai fazer na minha também. Deus fez para ciclano, vai fazer na minha. Deus está enviando Indira para a África, eu vou também. Em nome de Jesus, eu vou também. Eu creio. Karina quer ir também? Quem quer ir também? Quem quer ir? É só para fazer missões e a gente volta, viu, pastor? Aleluia. Só uma missão. Sabe, amada, a gente tem que se alegrar, mas também pensar assim, eu também posso. Eu também vou. Eu também quero. Você viu a gente lá na conferência em Campina Grande? Ano que vem vai ser você. Deus vai fazer também. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Diga, Deus é bom. Aleluia. Amado, você que tem filho, eu quero te dizer, deixa Deus ser o pai dos seus filhos. Sabe que eu sou abençoado por causa dos meus filhos? Aleluia. Aí alguém chegou e disse assim, não, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos botar os meninos para ir de avião para Campina Grande, para ele não ir de carro não. Oh, glória! Aí ele não pode ir sozinho, né? Aí eu tive que ir também. Ai, gente, tive que fazer esse esforço. Porque Deus é o pai dos meninos. E Deus cuida deles. Amém. Deus é o pai dos seus filhos, sabe? Você não precisa ficar queimando o pai natural, que é uma trepeça, que eu sei que tem muitos pais ungidos e abençoados por aí, vamos falar assim, né? Mas deixa eu te dizer, se o pai natural faltar, diga assim, meu filho, vamos orar que Deus vai fazer. Aí esses dias o Ravi disse assim, mãe, eu quero uma bicicleta. Eu falei assim, então vamos orar que o papai do céu vai mandar. Ele, mãe, mas ele vai usar você. Mãe, mas você vai comprar. Eu disse, filho, Deus vai dar. Não, mãe, Deus vai usar você. Ravi é ousado. Aí às vezes a gente está num lugar, ele, mãe, eu quero isso, compra. Filho, eu não trouxe dinheiro, mas você tem Pix. Então assim, filho, ele não quer saber como. Ele só sabe que vai dar certo, entendeu? Às vezes, Amadeu e você estão calculando as coisas. Deus não chamou para calcular nada não, amado. Ele só disse assim, sonhe, pense, peça, que eu vou fazer. Aleluia. A Bíblia está dizendo assim, ó, pois tudo que você colocar na calculadora vai dar certo. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera, amado, é em nós. Às vezes a gente fica aqui, não, vou ficar bem que Deus vai ter que fazer. Sim, mas o poder vai operar através de mim e de você. Existe algo que eu e você precisamos ativar, amados. Esse poder que já está em nós precisa ser ativado. E através da nossa boca, em primeiro lugar, esse poder vai ser ativado. Como foi que Deus fez a luz? Dizendo. Como foi que Deus fez a lua? Dizendo. Como foi que Deus fez as estrelas? Dizendo. E Deus usou a boca até para criar a gente. Porque Ele disse, se Deus, façamos o homem. Não foi? E depois Ele fez o quê? Soprou.
Soprou. Deus usou a boca para tudo isso aí, amados. Vamos abrir nossa boca como filhos amados de Deus. Esses dias eu estava reclamando de algumas coisas, então, mas eita, minha filha, você tá murmuradora demais. Às vezes a gente precisa de alguém do nosso lado, amado, para nos elevar. E fala assim, minha filha, ei, acorda, crente. Aleluia, melhorar aquilo que a gente fala, policiar. Amado, é todo dia, é toda hora. Ai, estou na peleja, não, eu estou na vitória. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Então, amado, quando a gente decide se posicionar como filhos de Deus e tomar posse de tudo aquilo que Ele tem para nós. Hebreus 6, no versículo 12. Abre aí pra gente. Hebreus 6, 12. Aleluia. Para que não nos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Quantos herdeiros temos aqui das promessas de Deus? Não sejais indolentes. Tome posse daquilo que Deus já liberou para você, como filho amado de Deus. Aleluia. Eu e você somos filhos, amado. Eu quero orar por você. Você fecha os seus olhos. Se por acaso você está aqui, amado, você não teve um bom relacionamento com o seu pai. Eu quero dizer que Deus, Ele é poderoso para suprir toda carência, para suprir toda lacuna que ficou no seu coração por causa de uma ausência humana. Se eu e você, amado, decidirmos desfrutar dessa paternidade, nós podemos experimentar e desfrutar de uma vida como se isso nunca tivesse existido. Porque de verdade nós temos um pai. Isso não é história da carochinha, amado, isso é de verdade. Esse pai é real. E ainda que você não sinta ou não veja com seus olhos naturais, Ele está com você. Então eu declaro sobre cada um de vocês aqui nessa noite a paz de Deus que excede o entendimento. E você podendo desfrutar dessa paternidade de Deus. Ou se por algum motivo seu pai não está mais entre nós. Ou se você está intrigado com o seu pai, perdoe o seu pai. Libera o coração. Se seu pai já te abusou ou fez alguma coisa assim com você, libera o coração nessa noite. Fabi, mas ele foi embora. Não importa. Deus permanece fiel na sua vida. Perdoe o seu pai. O rancor, amado, o rancor, a falta de perdão, ele é um impedimento para a paternidade de Deus se manifestar nas nossas vidas. Então, no momento que eu perdoo, que eu libero o meu coração, Deus fica livre para fluir. Então, perdoe nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro paz, eu declaro provisão. Eu declaro você desfrutando de uma provisão sobrenatural da parte de Deus. Coisas que você tem orado, pedido, pensado. Eu declaro em nome de Jesus se manifestando na sua vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te pedimos que nos ajude a viver como filhos de Deus. Amado, você pode fazer uma oração de entrega ao Senhor. Senhor, eu quero andar como sua filha. Eu quero viver como te agrada, Pai. Eu quero desfrutar da tua paternidade, ó Deus. Em nome de Jesus. Eu declaro você descansando nos braços do seu Pai.